Porque nós devemos nos conformar com Deus. Em Romanos, livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36 diz, um hino de adoração: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Hino de adoração. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria, conhecimento de Deus, quão insondáveis teus juízos, inescrutáveis seus caminhos, quem conheceu a mente do nosso Senhor, que primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Hino de adoração. Um dos motivos que podemos responder por que devemos nos conformar, sabe por quê? Nós não somos oniscientes. Só quem tem este atributo é Deus. Nós, seres mortais, não temos o conhecimento de todas as coisas. Mas Deus conhece toda esta área aí do universo, que a gente não consegue nem acompanhar. A distância, a dimensão, a largura é infinito, nunca tem fim. Como é que podemos acompanhar o entendimento, a mente do Senhor? E então, no livro de Deuteronômio 29, versículo 29, diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, o que está encoberto é só Deus quem sabe. O homem tenta, chega na Lua, já chegou em Marte, está tentando chegar. A pergunta é: será que vai conseguir passear por todo o universo? Construir naves? Quanto tempo vai durar isso? O homem tentando descobrir mais e mais. Mas a Bíblia diz que as coisas encobertas são somente para Deus. Aquilo que a gente sabe, Ele permitiu a gente saber. Então, primeiro, devemos conformar com Deus, porque somente Ele é onisciente. Segundo, por que devemos nos conformar com Deus? Porque existem coisas que nós não podemos alcançar. Não adianta querer alcançar o que não é capaz. Salmo 131, versículo 31, o salmista, na sua humildade, e é isso que nós devemos ser como Jesus, semelhante a Jesus em humildade. Salmo 131, versículo 1: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas.
para mim. O Senhor está dizendo que a gente não estude, que a gente não conheça, que a gente não prospere. O que o Senhor está dizendo, ó, tenha cuidado para não querer fazer como o Satanás, né? E quis ser igual a Deus, quis saber demais e deu no que deu. Nós temos limites. Nós só fazemos aquilo que é possível fazer. O impossível cabe ao Senhor. Como o nosso Deus é o Deus do impossível e que tem todo o poder, vamos nos conformar com Deus, porque existem coisas que nós não vamos alcançar. Não adianta querer ser superior a Deus, querer de maneira exagerada, né? E por último, porque nós devemos nos conformar com Deus? Porque Deus nos criou como Ele quis. Eu não gosto da minha cor, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha altura, eu não gosto da minha condição, eu não gosto do meu nome, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Nós devemos nos conformar com Deus, porque Ele nos criou como Ele quis. A vontade do Senhor é soberana. Romanos 9, versículo 20, diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? O Senhor está aqui indagando a mim e a você. Queremos discordar de um Deus absoluto? O que nos cabe é confiar na sua graça para conosco e não ficar reclamando, replicando, porque foi Ele que nos formou, foi Ele que nos fez assim, desse jeito, dessa altura, a cor da pele, com toda aquilo que temos e possuímos. Foi o Senhor, o oleiro. E Isaías 45, 9. Isaías 45, versículo 9, diz: ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Quem somos nós para reclamar, para dar sugestão a Deus? Quem estava com Ele na criação? Quem foi o seu conselheiro? Quem esteve com o Senhor no início, que foi criado tudo isso aí? Quem de nós, alguém no mundo, estava com o Senhor dando palpite? Olha, coloca esse planeta aqui, essa estrela lá, coloque a Terra desse lado, mude a posição. Quem foi este? Como está no hino de adoração: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas eu não concordo, eu discordo, eu não aceito esse Deus que é assim, desse jeito, que esconde as coisas de mim. Eu quero saber de tudo, eu não quero que me esconda nada, eu quero também dar opinião. Assim não dá. Esse Deus é muito radical, esse Deus é inflexível. Eu quero que Ele me conte os seus segredos, me revele as coisas, ocultas,
eu quero saber muito mais. Por que nós devemos nos conformar com Deus e não ficar brigando com Ele, discutindo com Ele? Nós não somos oniscientes, existem coisas que nós não podemos alcançar. Deus, Ele nos criou como Ele quis. Agora, para a gente não ficar assim zangado, nem reclamando de nada, porque a gente não estava participando, né, da conferência, né, da Trindade, a gente não estava lá para dizer alguma coisa. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é o quê? Perfeita. Tudo que Deus criou, que a gente viu aí, é perfeito. Não existe nada ruim. Quando Deus, Ele formou a terra, e Ele fez tudo, quando Ele terminou o trabalho, Ele disse o quê? Ele viu que tudo era bom. Até mesmo quando Ele observou que para o homem não havia fêmea, Ele disse: não é bom que o homem viva só. Então Deus, Ele fez tudo completo, não faltou nada, fez tudo perfeito, sem defeito. Como se diz, né, na linguagem popular, tudo jóia. Nada de que pudesse reclamar, tudo lindo, maravilhoso. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Todos os atos do Senhor são atos de justiça, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. E nós devemos nos conformar com isso e saber que Ele é Deus. E Ele tem o domínio, tem a soberania. Mas Ele não está errado, não. O Senhor diz: os pensamentos que eu tenho para convosco são pensamentos de bem e não de mal. E para concluir esta reflexão, no livro de Eclesiastes, para a gente não querer ir além, né, da nossa capacidade, querendo inventar coisas, né, que não é da vontade do Senhor. No livro de Eclesiastes, nos fala aqui para a gente se conformar com aquilo que Deus nos dá, porque o que nós já temos já é muita coisa para se preocupar. E a gente nem consegue fazer as coisas possíveis, que dirá a impossibilidade, que é só Deus que pode tratar disso. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12 a 14. E demais disto, filho meu, filha minha, atenta, presta atenção. Não há limite para fazer livros. A gente entra numa biblioteca, numa livraria, é tanto livro, é tanta ciência, é tanto conhecimento, e nós devemos admitir, sempre em alguma coisa nós somos ignorantes. Até aqueles que chegaram ao nível de PhD, de doutor, pós-doutorado, pode conhecer uma coisa, mas em outra parte é totalmente ignorante. Porque é assim. Só Deus é quem sabe e conhece todas as coisas. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Já pensou o homem querer? Eu quero saber como é Netuno, eu quero ir lá. Eu quero conhecer aquele planeta, aquele lugar ali que está a anos-luz
luz, bilhões de anos de luz. Não vai conseguir. O que é a nossa vida? Um conto ligeiro, uma nuvem passageira. E então diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é. Ou seja, a conclusão é esta. Não que Deus está dizendo: olha, pare de estudar, saia da faculdade, saia da escola. Não, isso que Deus não está dizendo isso, não. O Senhor está falando de a gente procurar se conformar com aquilo que Deus limitou. Daqui você não passa, viu? Só pode ir até aqui, eu lhe permito ir até aqui. Daqui é só eu que trato destas coisas. Então aqui finalizando diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. E devemos sim nos conformar com o nosso Deus, porque sabe o que é que vai acontecer no final de tudo? Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Eu, você, todo mundo. Ah, mas é muita gente. O que é muita gente para Deus? Qual a diferença de um dia e 1000 dias para Deus? Que diferença tem 1 milímetro para essa quantidade aí de distância que a gente nem consegue pronunciar? Que diferença tem? Por isso, nós, igreja do Senhor, que tem que prestar atenção, é fazer aquilo que chegou às nossas mãos para fazer, segundo as nossas forças, que Deus nos capacita, e deixar as coisas que não nos são reveladas somente para Ele querer nos mostrar no dia dele. Não agora, como uma certa feita perguntaram: quando vai ser o dia? O Senhor diz: nem eu nem os anjos, só o Pai. O que é que deve se preocupar? Se preocupe com aquilo que chegou às suas mãos para fazer, que já é muita coisa. Por isso, irmãos, cuidado com estes visionários aí, que andam falando coisas como se fosse o próprio Deus, se metendo em coisas que nunca viu, para querer trazer confusão na mente das pessoas. Mas a gente tem que procurar o que é que está revelado. Aqui é a palavra do Senhor. Ninguém tem mais que achar nada, porque tudo que foi achado já está aqui. As demais coisas, na eternidade, o Senhor mostrará a todos aqueles que forem arrebatados. Terá como é que se diz, um tempo sem fim, para conhecer tudo isso aí e muito mais, uma eternidade. E Deus é assim, de eternidade, eternidade é Deus.